Qual o melhor horário para postar? Que dia que é melhor para ter mais visualizações? Como ter mais engajamento nas redes sociais? Eu acabei de sair de uma reunião em que são duas empresárias e a gente está começando o trabalho lá. Praticamente não tem um posicionamento digital criado e vão ser praticamente as primeiras postagens a serem feitas nesse perfil. E eu percebo uma ansiedade muito grande, uma busca muito grande sobre o hackzinho, sobre o melhor horário, sobre o melhor dia, se é o post. E aí nós estamos falando lá num formato de assessoria em que a gente vai fazer a operacionalização, não a produção do conteúdo. Então, essa preocupação, às vezes, um pouco exagerada até, com esses detalhes, ela demonstra o seguinte: uma crença de que é isso que vai trazer o resultado. E é muito interessante porque eu tenho formação em engenharia, eu estudei estatística na faculdade. Não posso dizer que eu gostava, não gosto, aliás, mas eu lembro de muitas vezes me dedicar a entender um pouquinho, e principalmente sobre números, métricas, analisar dados. E aí eu estou percebendo que eu mesmo estou aprendendo com a experiência que eu estou tendo na Flip, com alguns clientes, que esse jogo de visibilidade, de engajamento de redes sociais fala mais sobre números, fala mais sobre dados do que de fato o hack, o horário, a câmera, o microfone. E é interessante porque quem olha de fora acha ao contrário, acha que atribui esses resultados a esse tipo de coisa. A câmera que está sendo usada, o modelo, o formato, o roteiro do vídeo. E não é sobre isso, pessoal. Eu vou dar uma de GPT aqui. Não é sobre isso, é sobre. Não é sobre o hackzinho, é sobre estratégia. Mas no final é verdade. Não está relacionado tanto. Claro que é importante, principalmente ter um celular bom para gravar, ter um microfone, tudo isso é importante. Mas é muito menos importante do que as pessoas atribuem. Acham às vezes que é isso que traz resultado de visualização, de engajamento, e não entende que na verdade não é isso. Na verdade, é a amostragem de dados. E como que você consegue os dados? Postando, se expondo. Com estratégia, você acelera o espaço. O que eu vendo para os meus clientes hoje? Eu não vendo post, eu não vendo pacote de post, 12 posts por mês. Eu vendo amostragem de dados com decisões estratégicas para aumentar os resultados em visibilidade e demanda comercial. Olha que diferença. Porque eu vejo muitas agências ainda presas nesse formato de pacote, de post, isso aí é aleatório, não traz o resultado que o empresário espera. Não traz. Ou pelo menos demora. Então eu vendo justamente a aceleração desse tempo de aprendizado. Muitas vezes o empresário, muitas vezes, todas as vezes, o empresário não tem, não coloca isso como prioridade. Ponto. Então ele precisa contratar uma assessoria que faça isso por ele. Não adianta, o empresário não fica gravando Reels, o empresário não tem tempo de analisar as métricas de cada vídeo, de entender o que funciona, o que não funciona, de entender os formatos. E aí, só que tudo isso parte do princípio, para não estender esse vídeo e para não colocar muitos assuntos aqui dentro dele, voltando à questão original que eu tinha falado, sobre qual o melhor hack, qual o melhor horário, qual o melhor dia, qual a melhor câmera, qual o melhor microfone. Não existe o segredo. Tem até uma cena do filme Kung Fu Panda. Não sei se vocês vão lembrar. Quem já viu esse filme? Em que a garça, que é o sábio lá, ela fala: vou te revelar o segredo. E aí o panda esperando assim para ser o melhor cara do Kung Fu lá, e ele fala assim: não existe segredo. Ele se fruta: como não? A real é essa: não existe segredo. Não tem segredo nas redes sociais. Tem que fazer, tem que aprender, tem que analisar. E aí, por isso que eu comentei no fato de ser engenheiro, da análise estatística, porque o que eu mais tenho feito recentemente é justamente isso. Eu mais tenho analisado métricas, analisado performance de cada vídeo, entendendo o que funciona, entendendo o que não funciona. Isso é o que faz ter resultado. Análise, analisa e melhora, analisa e melhora, analisa e melhora. Quem vem da indústria tem um princípio chamado Kaizen, né, que é japonês, que está mais relacionado a uma otimização contínua. E é sobre isso. É sobre otimizar continuamente.
Portanto, se você está esperando descobrir o melhor hack, o melhor... Cara, não espera isso não. Não tem ferramenta, não tem hack. Tem a prática orientada a resultados e um processo de melhoria contínua. Eu demorei para aprender isso. Demorei mesmo. Estou há alguns anos no digital. E eu estou almoçando aqui e parei para compartilhar isso com você. Então, eu vou ver qual thumb eu vou colocar nesse vídeo, qual capinha, ou qual título eu vou colocar para ver se eu consigo prender a atenção e chamar a atenção para você chegar até aqui. Se você chegou até aqui, eu espero não ter te frustrado, achando que não tem segredo. Mas é real, aqui está saindo do meu coração mesmo. Espero que te ajude e te motive a começar, porque não vai ter cenário perfeito, câmera perfeita, hack perfeito, dia perfeito, não vai ter. Vai ter você começar, produzir, e as coisas vão acontecer. Ó, pra você ter uma noção, hoje eu tô em março de 2026, comecinho de março, eu comecei a postar de maneira consistente no comecinho de janeiro, dia 7 ou 8 de janeiro desse ano. Então, vamos dizer aí, 7, 8 de janeiro e eu tô no dia 5 de março, janeiro, fevereiro, março, certo? Janeiro, fevereiro, vamos lá. 7 de janeiro, ó, eu fazendo conta, engenheiro. 7 de janeiro, 7 de março, 7 de janeiro, 7 de fevereiro, um mês. De 7 de fevereiro a 7 de março, 2 meses. Então, 2 meses. E hoje eu recebi o primeiro contato de uma empresa interessada na assessoria vinda dos conteúdos orgânicos, sem investir em anúncio. Ela foi impactada pelos meus conteúdos e clicou para receber um atendimento e já está endereçada aqui com o time comercial. Acontece. Basta acreditar, basta fazer, basta parar com esse perfeccionismo que muitas vezes é com medo de ser julgado. Larga de mão isso, que só está freando os teus resultados. E não para. Gostou desse vídeo? Se inscreve para receber os próximos. E se você já está convencido que precisa de uma ajuda, inclusive nossa ajuda para acelerar teus resultados, hein? Se está travado ou travada sozinha, clica aqui abaixo no link que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Receba nosso atendimento comercial por mim ou alguém da equipe e a gente vai destravar você aí para ter os mesmos resultados que a gente está tendo e que os nossos clientes estão tendo. Um abraço, até o próximo vídeo.